Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar andamento às nossas aulas de filosofia. A gente vai tratar sobre filosofia romana, menos cobrada nos vestibulares, resgata muito do que foi escrito na Grécia Antiga e por um conjunto de filósofos chamados helenistas que a gente ainda não abordou, tá? Mas não há problema nenhum falar de filosofia romana porque eles aparecem em um pequeno momento, né? Os filósofos helenistas, ali na categoria dos filósofos epicuristas, eu vou explicar isso um pouco, eles aparecem em um pequeno momento da nossa explicação, então não vai atrapalhar a gente muito. Embora os epicuristas que fazem parte dos helenistas sejam anteriores aos romanos, ou alguns convivendo no mesmo período, eu opto por falar dos romanos primeiro porque é uma aula mais curta, né? Não vai tomar muito nosso tempo. Então, se aparecer, vocês já vão estar apropriados dessa informação e conseguir desenvolver de maneira mais sólida, tá? Então, o primeiro filósofo romano que eu vou destacar é o mais atual deles, é o Plotino, tá? Que viveu do ano 205 a 270 depois de Cristo. Então, o Plotino é um cara que nasceu hoje no que seria o Egito, tá? Ele foi discípulo de um cara chamado Amônios. Esse Amônios é influenciado por alguns pensadores anteriores a ele que resgataram as ideias de Platão. Roma vivia uma série de crises políticas e o Platão era resgatado para mostrar que muitas das crises vividas em Roma foram vividas em Atenas e que o Platão já chamava a atenção para pessoas incapacitadas comandando um território ou pessoas voltadas apenas aos seus próprios privilégios que comandariam o território e prejudicariam a vida pública, né? Então, por isso que ele é muito resgatado. E o Amônios leu muito Platão e, por consequência, passou para o Plotino. E o Plotino é um cara reconhecido por ser aquele que melhor explicou Platão para os romanos, tá? Ele fez uma série de 9 livros chamados Enéadas, onde ele resgatava o filósofo grego e contextualizava, ou seja, mostrava a importância desse filósofo grego no momento em que ele estava vivo e que a política romana se desenvolvia com os impérios que estavam formados ali, tá? É, mas antes de Plotino, a gente tem que destacar alguns pensadores importantes. O Marco Túlio Cícero é um deles. Ele viveu do ano 106 a.C. ao ano 43 a.C., né? Ele chegou a ser um político romano, também era um orador, né? Um ensaísta. E ele escreveu um livro chamado Catilinarias. Esse livro Catilinarias falava da conspiração do Lúcio Sérgio Catilina para se tornar imperador romano, né? E ele se coloca contra por entender que esse cara não tinha nenhuma capacidade para tal. Ele resgata Platão, inclusive, é um dos primeiros a resgatar o Platão, embora de forma tímida. Ele se destaca especialmente por fazer oposição a Júlio César. Para quem não lembra, o Júlio César é do primeiro triunvirato romano, Júlio César, Pompeu e Crasso. Quando Pompeu e Crasso morrem, Crasso antes, Pompeu morto, a mando de Júlio César, eles viram o primeiro dictador romano, o primeiro ditador romano. Tá? Não é um imperador, mas é como se fosse um protetor de Roma e ele acumulou todos os poderes de decisão. E diretamente ligado a ele estava Marco Antônio, que comporia o segundo triunvirato romano, né? E já tinha um poder de influência política dentro do império. O Cícero se opôs a Marco Antônio e especialmente a Júlio César, escreveu o livro Filípicas, onde fazia uma série de denúncias das conspirações desse dictatore para se perpetuar no poder. Júlio César acaba assassinado e aí o Marco Túlio Cícero começa a escrever algumas obras de caráter mais reflexivo, filosófico, como por exemplo um elogio sobre envelhecer, que é um elogio à velhice, tá? Outro importante pensador romano é o Tito Lucrécio Caro, tá? Tito Lucrécio Caro é um poeta latino, na verdade. Depois desenvolve algumas obras de caráter filosófico, né? Ele pertencia à classe dos cavalheiros, mas ele não queria estar ligado à política, justamente pelo seu caráter corrupto e corruptor. E aí ele acaba se matando aos 43 anos de idade. O suicídio dele é um tanto quanto controverso, ninguém sabe revelar direito por que ele fez isso, né? A razão real, a motivação.
e se foi suicídio mesmo, ou se foi assassinado, enfim. Ele escreveu um livro chamado Sobre a Natureza das Coisas. Esse tem perfil filosófico, onde ele resgata premissas dos pré-socráticos, os atomistas em especial, Leucipo e Demócrito, que entendiam que o princípio formador de todos os elementos do universo são os átomos, que eles viam como parcelas indivisíveis. Lembre-se disso. Não havia divisão de prótons, elétrons e nêutrons. Nós estamos falando de caras da Grécia Antiga que antecederam a Sócrates e foram resgatados, né, pelo Caro, para também defender que o princípio formador de todas as coisas são os átomos, o que aproxima todos os elementos da Terra, já que todos viemos da mesma coisa. E ele resgata também Epicuro, né? O Epicuro e os epicuristas. Esses vocês não estudaram, são filósofos da corrente chamada filosofia helenista, quando Alexandre o Grande dominou a Grécia e boa parte do mundo conhecido até então. São caras que, alguns deles conviveram no mesmo período que Roma, mas em outro contexto, e outros bem anteriores. E os epicuristas entendiam que nós deveríamos equilibrar os prazeres, privilegiando os prazeres duradouros, que são aqueles que aperfeiçoam o intelecto, uma boa música, uma boa conversa, em detrimento dos prazeres imediatos, que são aqueles que apetecem os nossos apetites, né? Comer em excesso, sexo em excesso, todos os elementos que podem resultar em dor mais tarde. O epicurista foge da dor. Essa é a forma que ele busca para ser feliz. E aí o Caro resgata isso. Então veja que essa preocupação com a dor era muito latente na vida dele, talvez seja por isso que ele tenha resultado, infelizmente, em suicídio, né? E nós temos aquele que se tornou mais famoso deles, tá? Que é o Lúcio Anel Sêneca, que viveu do ano 4 a.C. ao ano 65 d.C. Então, depois do Plotino, ele é o mais atual. O Sêneca, ele é um filósofo de origem hispânica, né? A Espanha, parte da Espanha era território romano na época, né? Ele se educou em Roma e depois ele foi para Alexandria, que é hoje parte integrante do atual Egito e Cairo, né? E ele foi senador durante o reinado de Calígula e o cara que se ocupou de educar Nero, o imperador romano, dos mais famosos, que incendiou Roma, né? O Nero, educado pelo Sêneca, chega a imperador e é um cara extremamente controverso, né? Muitos dizem que ele chegou de fato à loucura, um cara que concentrou poder ao extremo. E aí, percebendo isso, algumas figuras importantes do Império Romano decidem entrar numa conspiração para derrubar Nero. E as motivações para essa conspiração variavam. Alguns eram favoráveis à volta da República, outros queriam assumir o Império no lugar do Nero, enfim. Só que essa conspiração foi descoberta, muitos foram mortos ou obrigados a se matar, e o Sêneca cortou seus próprios pulsos, né? O Sêneca, ele retoma a tradição estoica, que os estoicos também pertenciam aos filósofos helenistas. Perdão, gente. Eu não vou voltar, porque isso faz parte do processo. Então é o seguinte, os estoicos, eles defendiam uma austeridade diante dos acontecimentos da vida, ou seja, uma firmeza moral, mostrar força, ser durão diante de alguns acontecimentos. E aí, essa coisa da firmeza moral, né, da resistência, aparece em vários autores mais tarde, né? E ele tem alguns tratados filosóficos importantes, ele foi muito influente, como Édipo, Agamenon, que acabaram influenciando inclusive boa parte dos integrantes do exército na época, beleza? Espero ter ajudado, façam as questões que eu propus, qualquer dúvida eu estou à disposição. Grande abraço a todos.